O preguiçoso não ara a terra na estação própria. Mas, na época da colheita, procura e não acha nada. Provérbios, capítulo 20, versículo 4. Não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Provérbios, capítulo 20, versículo 13. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois da areia na boca. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois da areia na boca. É forte os ensinamentos de Provérbios, né? Ele traz vários ensinamentos de forma separada. Então, no mesmo capítulo, ele traz um monte de ensinamento diferente, ele não tem uma sequência. Porque cada um dos versículos é um ensinamento, é um código para que você possa ser uma pessoa melhor e ganhar essa habilidade. Como foi o seu dia de habilidades? Ganhou muitas habilidades hoje? Como foram as suas experiências? Todos os dias que você tem uma experiência nova, as coisas começam a melhorar na sua vida. Não tem nenhum dia que uma experiência ela vem na sua vida e ela não traz um conhecimento. E todas essas experiências que você recebe, elas fazem você melhorar enquanto pessoa. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, agora à noite fizemos uma reunião aqui no escritório com um grupo de empresários e a gente estava falando sobre vários assuntos e dentre os assuntos sobre o propósito. E ela estava reclamando, eu falei, cuidado com reclamar, hein? Reclamar é perigoso. E ela estava falando a respeito disso, que ela está numa fase que ela não consegue sair do problema. Eu disse para ela que faz parte do processo que ela está vivendo e que o propósito dela está bem definido. O que ela faz é muito forte, ela ajuda e ela modifica a vida de muita gente com o trabalho dela. E esse trabalho que ela está executando está colocando ela dentro da jornada. Só que quando Deus coloca você numa jornada, quando Deus te dá uma visão e você tem o alvo, você tem que cuidar com os obstáculos que vão aparecer na sua vida, porque todos os dias vão aparecer vários obstáculos. Por mais que você se desvie de um dos obstáculos, vai aparecer outro. Ah, mas quando que vai acabar esses obstáculos? Depende do teu propósito e depende aonde você vai chegar. Veja, se você tem um caminho a perseguir e você não está querendo seguir esse caminho, você está fazendo igual Jonas fez. Jonas, para fugir do propósito de Deus, ele comprou uma passagem, pegou um barco e foi na direção oposta de que Deus mandou para ele. Deus falou assim, olha, vai para tal cidade e prega. Ele falou assim, eu não quero, eu vou para outro local. Ele foi lá, comprou a passagem e foi para outro local. O que aconteceu? Ele caiu na água, um peixe pegou ele, levou ele e ele teve que ir para aquele local. Mas você entendeu o tamanho da crise que ele passou? Dentro do barco, com tempestade, colocou em risco toda a tripulação. Daí jogaram ele no mar, um grande peixe pegou ele, ele ficou 3 dias dentro do peixe e depois foi para a terra. E daí ali ele orou e voltou no caminho dele. Então,
quando nós estamos dentro do caminho e não aceitamos isso, é a mesma coisa que Jonas fez. Ele está dentro do caminho e não está aceitando. Mas Ricardo, me deu um exemplo mais concreto. Então eu vou falar do exemplo de Pedro. Pedro, ele, quando começou a seguir Jesus, ele guardou um barco, porque ele não fez que nem Eliseu, que queimou a carroça e não tinha mais nada e não tinha plano B. Quando você está dentro de um propósito, você não pode ter dúvida de entregar na mão de Deus, porque Ele vai conduzir você. Toda vez que você quiser tomar a direção, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então Ele coloca você em alguns lugares, em alguns caminhos, em determinados ambientes, com determinadas pessoas, e você só tem que se posicionar. Porque a partir daquele momento que você se posiciona, você começa a enxergar quem você é. Porque nada melhor do que ter a visão da posição que eu estou no campo. Eu vou melhorar. Se você sabe jogar bola, num campo de futebol tem várias posições. Tem goleiro, centroavante, zagueiro, lateral, meia direita, meia esquerda, volante. Cada posição executa uma tarefa. Só que todas as posições estão dentro do mesmo campo e se conecta com outras posições. Então, quando você está dentro de uma jornada, Deus ele vai te dar a provisão. O que é a provisão? Ele te deu a visão para você entrar na jornada, que Ele te deu a paixão para você ter aquele propósito. E a provisão vai ser as condições que Ele vai lhe dar para que você continue nesse propósito. Da mesma forma que Ele deu a provisão para Elias, depois que Elias disse tudo o que ele disse para Acabe. O rei começou a perseguir ele e ele fugiu. Ele ficou morando no rio. E daí quem alimentava ele? Os corvos. Então é disso. Quando você acredita e você sabe que você está dentro de um propósito, você tem que seguir. Você não pode recuar. Porque quando você recua, você vai continuar numa crise. E você só sai da crise depois que passa. Sabe aquela história que a gente senta com os amigos para conversar e contar coisas antigas? Isso é você contar crises. Porque você não desistiu. Você só consegue contar a história se você passou por ela. E se você retroagiu, você não conta história. Alguém vai contar. E é isso que a vida nos apresenta todos os dias, né? Uns contando histórias, outros vivendo histórias. E você vai viver a sua história dentro dessa jornada, ou você vai contar a história do vizinho? Tem um outro ensinamento muito poderoso que ele fala a respeito da colheita. Porque tem gente que está querendo colher o que o vizinho plantou e esqueceu de que ele que tem que plantar, mas ele não arou a terra. E a semente que Deus deu para ele, ele guardou. As outras sementes, ele perdeu. Só que Deus é tão grandioso que quando você está dentro de uma jornada e isso acontece com você, Ele deixa você ligar o GPS. O GPS é quando Ele não te cobra nada. E Ele fala para você assim, recalculando a rota e coloca você de novo no caminho. Olha que poderoso. Ele não te cobra. Ele só te coloca no caminho de volta. Li Provérbios, falei disso, e eu estava vendo um vídeo de um pastor
muito forte. E ele falou do Espírito Santo hoje. Ele falou assim, que toda vez que você conversa com o Espírito Santo, você tem que chamar Jesus para conversar junto. Que se não tiver Jesus junto, só o Espírito Santo não vai resolver. Então, ele tem que estar junto. E quando a gente faz um pedido, o grande X da questão é a gente saber pedir, conversar com ele como a gente conversa aqui, quando a gente conversa com os nossos filhos. Você já viu um filho pedir licença para abrir a geladeira da casa? Filho não pede licença para abrir a geladeira. O filho, ele abre a geladeira da casa. Quantas vezes você não vai na geladeira da tua cozinha e você abre lá e fica olhando o que tem na geladeira? O filho faz isso. E se você tem essa noção e você entende o que é isso, você tem a mesma liberdade com Jesus, de abrir a geladeira da casa, porque você é filho e você pode pedir tudo o que você quiser. Por quê? Porque é filho, né? Filho tem liberdade, filho pede, filho às vezes reclama, mas tá bom, entendeu? Mas tem que cuidar, né? Que às vezes o pai dá uma dura pesada e ele coloca você pra pedalar, né? A gente que é pai, a gente faz isso. Eu ouvindo um ensinamento esses dias, muito bacana o ensinamento, vale a pena partilhar o ensinamento com vocês, hein? Ele falou o seguinte, que é o professor. Ele falou assim, o professor ensina, ele ensina. O professor cobra o que ele ensinou, cobra o que ele ensinou. E no dia da prova, como é que faz? O professor, ele te ajuda a escrever as respostas na hora da prova? Não, né? Mas ele está lá, né? Está. Deus e Jesus é a mesma coisa que a gente. Ele nos ensina, só que na hora da prova, a gente não vê ele, porque ele não pode falar, mas ele está lá. Então, se você está passando um momento muito delicado, saiba, Jesus está aí. Ele só não vai dar a dica de como vem essa resposta para você. Da mesma forma que o professor. Ele ensinou antes e agora ele não vai te dar a dica. Mas ele está lá, ele está te vendo, ele está presente, ele está te ouvindo. E quando você entende que ele está presente na tua vida, a tua vida é outra. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Você está caminhando com alguém. E quando você caminha com ele, você é muito poderoso. Imagine Lázaro, que era amigo pessoal dele. Não tem nada na Bíblia que Lázaro falou tal coisa, Lázaro disse tal coisa, que os discípulos ouviram Lázaro falar tal coisa. Não. Jesus foi lá, ressuscitou Lázaro e pronto. E daí depois tem uma passagem que fala que tinha umas pessoas que não gostaram, que queriam matar Lázaro, iam matar, armar uma emboscada para ele, para Jesus. Daí Lázaro nem deu bola, falou assim, se o meu amigo é Jesus e me ressuscitou, quem é vocês para querer me matar? Enfim, né? São tantas as histórias que a gente fica ouvindo aqui, ouvindo ali, e uma história se liga na outra, né? Você vê que interessante, né? Não tem nada de desconexo na Bíblia. Todas as histórias se ligam. Ah, mas Provérbios, ele fala umas coisas e depois vem Eclesiastes e Davi vem falar outra. Não, é o amadurecer da sabedoria, é você reconhecer aonde você pisou e aonde você errou. Se você reconhece aonde você erra, você tem direito de ser perdoado e voltar. Veja Pedro, negou Jesus 3 vezes e fugiu. O único que ficou com Jesus foi quem? João. E daí Pedro no caminho lembrou, falou, o Pai é muito grande, eu vou pedir desculpa e vou voltar. E Pedro fez isso, se arrependeu e voltou. E quando ele voltou, ele fez a igreja o tamanho que ela é, né? E João teve o seu propósito também. Então, cada personagem que viveu com Jesus e quem não viveu com Jesus também na época, né, teve a sua importância naquele momento. Veja Paulo.
O apóstolo Paulo escreveu 70% de toda a Bíblia. Ele ficou 30 anos pregando o Evangelho e escrevendo sobre isso. E hoje, nós só temos que pegar as experiências deles e entender que aqui é a lei da semeadura. É onde nós estamos plantando. Sabe por quê? Porque nós vamos colher no reino de Deus. Passa tão rápido que a hora que você menos perceber, a colheita vai aparecer. Só não tenha pressa, né? Vamos dar uma aquecida aí. Oi, Ana, tudo bem? Bacana, hein? Conseguiu hoje aí aparecer na live? Vamos lá ler o livro? Café com Deus Pai? Hoje vamos falar de Provérbios. Provérbios 16:3. Confie naquele que prometeu. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Forte, hein? Seja o que for, isso não vai tirá-lo do propósito. Caraca! Seja o que for, isso não vai tirá-lo do propósito. Alex, eu acho que essa é para você, cara. Olha, poderosa, hein? Falei para 2 pessoas aí e achei muito poderoso. Como você avalia a sua vida no que tange à realização de seus sonhos? Você tem sonhado, planejado, corrido em busca de seus ideais? Muitas pessoas, mesmo servindo ao Senhor e crendo nele, deixaram de sonhar, sepultando seus talentos e seus dons, por acreditarem que não conseguiriam obter êxito. Vivemos em um tempo em que é preciso um despertar para muitas coisas, porque os céus já estão abertos. Jesus já conquistou na cruz o direito de vivermos as promessas que, pelo Pai, foram determinadas para cada um de nós. Numa negociação, haverá no mínimo 2 envolvidos, de modo que cada um firma diante do outro o compromisso de honrar a negociação. Por exemplo, num casamento, por meio do qual o casal se firma um com o outro o compromisso de honrar a aliança que por eles foi estabelecida. Eu estava lendo em Provérbios hoje a respeito disso, e ali fala que quando tiver uma negociação, uma coisa muito importante é as 2 partes saírem ganhando. Cuidado para não deixar uma parte em prejuízo. O que eu quero dizer com isso é que se um não fizer a sua parte, o outro acaba não conseguindo cumprir a dele. Vou voltar aqui, ó. O que eu quero dizer com isso é que se um não fizer a sua parte, o outro acaba não conseguindo cumprir a dele. De igual forma, em relação ao Senhor, tudo o que precisava ser conquistado por Jesus foi obtido na cruz. Portanto, creia no cuidado e na provisão. Falamos de provisão no começo da live, né? Faça a sua parte como filho. Viva o seu relacionamento de forma íntima e verdadeira com o Senhor. Saia do comum e caminhe em direção ao extraordinário de Deus, para colher os frutos das promessas do Senhor que já estão disponíveis para você acessar. Mais do que confiar nas promessas, confie naquele que prometeu. Falei disso também hoje, hein, no grupo do WhatsApp. Confie e não duvide. É disso. Vamos lá fazer um boot e vamos descansar?
Meninos, mão na cintura, posição de super-homem. Meninas, mão na cintura, posição de Mulher Maravilha. Pai, a Ti lhe rendo graças nessa noite e manhã abençoada, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado por esse dia, Senhor, de muito trabalho, de conexões, onde pude colocar com várias pessoas. Que o Senhor continue proporcionando esse tipo de desafio na minha vida e que o Senhor coloque cada dia mais pessoas abençoadas. E que se eu for para ser um instrumento na Sua palavra, da Sua palavra, que assim seja. Amém. Que assim seja. Amém. Vamos lá descansar? Grande abraço.